Esse menino na minha sala era muito legal, mas ele sempre interrompia as pessoas, estava agitado, ficava em cima da cadeira, né? Isso era tão perturbador e eu tive que conversar com os pais dele. Ou então aquele tipo de coisa aqui, ó. Poxa, nós sempre tivemos um relacionamento bom com a nossa filha, sabe? Só que parecia que de repente ela começou, não que ela desafiasse a gente, mas ela começou a não respeitar mais as regras. Regras de convivência, regras na escola, regras no trabalho, regras em casa. Ela simplesmente não respeitava, ela ignorava. E isso começou a chocar a gente, porque, poxa, o relacionamento com a nossa filha sempre foi muito bom. Tudo isso que eu trouxe para você agora são frases de pais, de adultos, de pessoas que sofrem dos sintomas do TDAH. Hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o TDAH na infância, como ele se manifesta e como você que é pai e mãe que está aí do outro lado pode estar identificando no teu filho, na tua filha, com algumas dessas frases, desses comportamentos que a gente vai trazer no vídeo de hoje. Fala Divergente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes da gente comentar, você está cansado de saber, você que me acompanha todo dia tem que fazer o quê? Isso mesmo, clica aqui no botãozinho para curtir esse vídeo, deixa sempre um comentário teu, se inscreve no canal, isso é muito importante, pessoal. A gente tem aí a missão de chegar no maior número de pessoas que a gente conseguir para levar a psicoeducação, levar a informação de verdade. E não deixe de se inscrever no canal, tá? De ativar o sininho, beleza? Para que você sempre seja notificado quando um conteúdo novo chegar aqui, para que você consiga aprender cada vez mais com a gente. Hoje no nosso vídeo a gente vai falar sobre o TDAH na infância. Eu quero trazer algumas situações que auxiliem você que está do outro lado a entender mais sobre essa desordem neurológica, né? Essa dificuldade, esse transtorno que é o TDAH. O TDAH é uma condição neurológica, ou seja, ele é um transtorno, uma desordem que acontece no cérebro. Além disso, ele é hereditário, ou seja, ele passa de pai para filho. E ainda ele acontece nos genes, ou seja, ele é genético. Uma coisa que você precisa entender é que essa desordem, ela ocorre numa parte do cérebro que ajuda o indivíduo que tem um transtorno a focar em determinadas atividades. Essa parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ela não opera de maneira tão assertiva em relação às outras pessoas. E é por isso que indivíduos que sofrem do TDAH, eles precisam de medicações como os psicoestimulantes para que a gente tenha um boot, sabe? Um boost, assim, na realidade, de produtividade e que essas pessoas, elas consigam focar, se organizar, planejar, começar, continuar e concluir as atividades que lhes são propostas. É importante a gente lembrar logo no início desse vídeo que o TDAH, ele não acontece, pessoal, devido a uma má criação dos pais. Meus pais me criaram de maneira completamente... Não. Não é por uma má criação, entendeu? Não é porque você criou mal o teu filho, que o pai criou dessa maneira, que o indivíduo vai ter TDAH. É claro que o ambiente, que o meio vai potencializar ainda mais os sintomas do indivíduo que já tem transtorno. Mas ter TDAH não acontece por conta de uma criação errada dos pais em relação aos seus filhos. Beleza? E também, pessoal, não é por consumir muito açúcar, tem nada a ver com glúten, não tem nada a ver com imunizadores, tá? Não tem nada a ver, beleza? O TDAH não tem nada que a gente possa culpar o fato de ter levado o indivíduo a ter o TDAH. Como eu disse, ele é um transtorno neurológico, hereditário e genético. Apenas essas três combinações que vão fazer com que o indivíduo ele tenha TDAH. Nós não podemos culpar ninguém ou algo pelo fato desse indivíduo ter o transtorno. E claro, o ambiente, ele não faz ninguém, vou repetir, ninguém ter TDAH. Porém, ele pode potencializar os sintomas do indivíduo que já tem o transtorno. A primeira parte que a gente precisa falar, né, sobre o TDAH na infância é que o TDAH ele vai afetar a criança quanto à performance, tá? Guarda essa palavra, quanto à performance em tarefas de casa, por exemplo, em tarefas cotidianas. Essa criança, ela vai ter uma dificuldade de ter atenção naquilo, de manter a atenção nas tarefas do dia a dia que ela precisa fazer. E isso é muito importante a gente saber, por quê? Porque
por exemplo, coisas como leitura, escrita, se envolver em discussões longas com os pais, se envolver em trabalhos que exijam determinada consistência, engajamento, né? Começar, continuar, concluir, organizar prioridades. Isso tudo para criança que tem TDAH pode ser muito difícil. Isso pode causar uma deficiência, né? Uma dificuldade na performance daquela criança nisso. E aí o que acontece? Muitas crianças acabam não tendo nas notas do colégio, nas notas de determinadas coisas que elas fazem enquanto crianças, né? Elas acabam não tendo um desempenho parecido ou que se dê jus ao verdadeiro conhecimento que elas possuem. E aí começa a acontecer uma confusão muito comum das pessoas acharem que a criança que tem TDAH é burra, da criança que tem TDAH ela tem um problema de aprendizagem. Isso não é verdade. A criança que tem TDAH, ela sabe tanto quanto qualquer outra criança da mesma idade, da mesma escola, do mesmo bairro, do mesmo sexo. Porque a parte em que a gente aprende não é o córtex pré-frontal, onde o TDAH tem uma menor atividade, não. A parte onde aprendemos é aqui. Só que a parte onde colocamos em prática tudo aquilo que a gente sabe é aqui. Justamente a parte do cérebro onde o TDAH tem uma menor atividade. E aí, nem sempre a nota, ela se dá jus ao verdadeiro conhecimento que essa criança, que esse adolescente, ele vai ter. E daí a gente começa a perceber os problemas do colégio. Nós começamos a perceber os problemas de autoimagem, da criança que olha e fala, puxa, mas eu sei, puxa, mas eu aprendi, puxa, mas eu entendi, por que eu não consigo colocar em prática isso? Por que eu não consigo trazer de forma clara isso? Por que eu não consigo organizar as ideias em relação a isso que eu sei? Uma outra parte muito importante de se falar sobre crianças que têm TDAH é relacionada a comportamento, tá? Porque o TDAH ele vai afetar o comportamento. A atenção, ela vai impactar em como nós nos comportamos diante de determinadas situações e o que nós devemos ou não devemos fazer. O TDAH, ele afeta um sisteminha que a gente chama de autorregulação. Então, ele significa um comportamento inapropriado para o local ou inapropriado para a idade do indivíduo. Vocês já ouviram falar aquele indivíduo que, poxa, mas ele tem 20 anos e parece que tem 16? Puxa, mas ela tem 15 anos e parece que tem 10. Sabe, aquela criança que tem um comportamento inadequado para a idade, aquele adulto, aquele adolescente que tem um comportamento inadequado para a idade que tem, isso também faz parte dos indivíduos que têm TDAH. Parece que não vai amadurecer nunca, parece que não cresce nunca, parece que está sempre infantil, sempre a criança. Pois é, isso é uma dificuldade de quê? De regular os impulsos em falar, os impulsos em fazer determinadas coisas, tamborilar a mão, sabe? Ficar, girando na cadeira. Isso pode ser algo físico, mas tem total relação a essa dificuldade de regular os comportamentos, de regular os impulsos para que eles sejam adequados de acordo com a situação que aquela criança, que aquele adolescente está vivendo. É aquela criança que muitas vezes tem dificuldade de esperar na fila, né? A mãe está na fila do banco, ela está chorando, ela está impaciente. Toda criança tem uma dificuldade com isso. Agora, indivíduos que têm TDAH vão ter essa dificuldade cada vez mais acentuadas e muito mais do que isso, não vão conseguir regular essa dificuldade. O problema não é você não conseguir se irritar, né? Ficar inquieto por conta de uma fila que você não consegue esperar. O problema não é, você tem todo o direito, tá tudo bem você se sentir mal, tá tudo bem você ficar chateado. A treta está em você não conseguir regular aquele sentimento e começar a se comportar de maneira inadequada. E isso, se a gente for olhar dentro do ambiente de sala de aula, eu lembro de mim. Eu respondi o professor sem ser chamado. Eu interrompi o professor, eu queria perguntar toda hora. Até hoje, se eu não ficar atento nas minhas aulas na faculdade, eu sou essa pessoa. Isso acaba gerando comportamentos que não são legais socialmente. Isso gera uma dificuldade de socialização, bullying, sabe? Dificuldade de autoimagem. E a gente começa a ver o indivíduo, começa com diversas pequenas tretas que vão afetar significativamente a vida desse indivíduo a longo prazo. E aqui, pai e mãe, e aqui você que tem TDAH, vocês precisam entender que o TDAH, ele não tratado de maneira adequada,
vai fazer com que esses comportamentos, eles o quê? Se tornem um comportamento padrão do indivíduo. E aqui que mora o perigo. Esses comportamentos, na realidade, são sintomas. Mas se eu não trato esses sintomas, esse comportamento que era um sintoma, ele se torna um comportamento padrão. E aí, nós temos indivíduos na fase adulta que não sabem distinguir o que é sintoma do que é o comportamento em si. O que é o comportamento dele de verdade. E tudo se mistura. E aí a gente começa a ter a grande dificuldade na fase adulta desse indivíduo, por exemplo, ter maturidade frente a determinadas situações, dele saber se comportar frente a determinadas situações. Por quê? Porque o comportamento que era sintoma, ele se torna um comportamento padrão. E olha só, muito mais do que isso, né? O TDAH ele vai afetar a maneira como a gente sente. Isso, poxa, a maneira como um indivíduo se sente. É muito comum, eu lembro que em determinadas situações eu simplesmente, depois de eu agir, depois de eu fazer, sei lá, responder algo para alguém, falar algo para alguém, eu falava assim, poxa, mas eu não queria falar daquele jeito. Ou então, poxa, eu já estudei tantas vezes, eu me dediquei tanto, eu não consigo simplesmente ter aquela nota boa igual as outras crianças, então, cara, para que eu estou me esforçando tanto assim? Ou então, sei lá, desculpa mãe, desculpa pai, mas eu não cortei a fila de propósito, sabe? E a gente começa a ver que o sentimento, que o TDAH ele vai afetando a maneira como essa criança, como esse adolescente, ele se sente. E aí, quando isso acontece, a criança ou adolescente que tem TDAH, ela começa a ter uma percepção errada de si mesmo. Ou então os pais e mães, eles começam a cobrar o filho de uma maneira completamente equivocada, por não saber que aquilo na realidade pode ser um transtorno. E é muito louco isso, porque quando esses comportamentos que eu acabei de falar, eles começam a se tornar cada vez mais recorrentes e cada vez mais comuns, essas falas de eu não cortei a fila porque eu queria, eu não falei isso porque eu queria, simplesmente aconteceu. Sabe o que começa a acontecer? Elas começam a ser substituídas por frases como, puxa, mas eu não sou tão bom como eu gostaria, eu não sou uma pessoa tão legal e de fácil convívio, ninguém gosta de mim, as pessoas têm dificuldade de estarem junto comigo, né? Tem algo de errado comigo, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sou bom o suficiente. Essas frases começam a se tornar cada vez mais presentes na vida da criança, na vida do indivíduo que sofre um transtorno. Adulto, né? Um dos pais, das mães, elas começam a olhar para o filho e falar, cara, não é possível, eu já falei, eu já expliquei, eu já fiz de tudo. Tem algo de errado com meu filho, tem algo de errado com a minha filha, tem algo de errado comigo. O que é isso? Eu me sinto um verdadeiro ET. Por quê? Porque essas crianças, esses adolescentes, eles começam a olhar as outras e falar, puxa, mas eu não consigo agir igual ela consegue, eu não consigo fazer igual ele faz. Então, se essas pessoas que são o manual, a sociedade é o nosso manual do usuário, né? Se eu olho para essas pessoas e eu não pareço com aquilo que está ali, o errado e o ET sou eu. A aberração sou eu. E aí a gente começa a ter diversos problemas ainda mais graves na vida da família, na vida do indivíduo que tem um TDAH. Eu começo a ter ali um indivíduo que ele tem uma probabilidade de desenvolver depressão, ansiedade, pânico, dependência química muito maior. Ficam muito mais vulneráveis a esse tipo de situação. E aqui está um ponto. O suporte familiar, ele é muito necessário. Os pais e mães, eles precisam aprender tudo que sabem sobre o transtorno para que consigam passar para os seus filhos, para que consigam criar rotinas para si mesmos, porque não adianta querer criar rotina para o teu filho se você não tem uma rotina para você. Para que você consiga ter um novo estilo de vida e assim o teu filho ter um novo estilo de vida. Porque é aquela velha história, o meu filho ele precisa fazer atividade física. Beleza, mas você faz. Filhos, crianças que fazem atividade física, elas o fazem porque tem pais e mães que fazem. Crianças que se alimentam melhor e de maneira saudável, elas fazem isso porque os pais dessas crianças se alimentam de maneira saudável. Ah, meu doutor, meu filho não consegue comer nada, não come uma verdura. Você come. Começa a entender que esse suporte familiar não é simplesmente olhar para o teu filho e falar, tô contigo. É um suporte familiar de você criar uma rotina, de você mudar o teu estilo de vida, de você começar a mudar os teus comportamentos para que ele comece a impactar na vida do teu filho, que sofre de um transtorno sério. É esse sacrifício pelo filho que você que é pai e mãe precisa fazer para
ontem. Não apenas o sacrifício de levar no médico, não apenas o sacrifício de levar numa psicoterapia, não apenas o sacrifício de medicá-lo, mas o sacrifício de mudar o próprio estilo de vida para que ele tenha condições de se equiparar a outras crianças da mesma idade. Para que o teu filho tenha condições de ter uma adolescência melhor, para que o teu filho tenha condições de, na fase adulta, não sofrer de todos os estigmas que o transtorno traz. Esse sacrifício, você está preparado a fazer? Existe tratamento, existe ajuda e existe o passo a passo para isso. O TDAH não é uma condição fácil para a criança, e muito menos para o familiar, eu sei. Só que existe tratamento, existe suporte necessário, mas antes de tudo, existe uma parte que você que é familiar, que está aí do outro lado, você que é pai e mãe que está aí do outro lado, precisa ter consciência. A consciência de que não é apenas estigmatizar o teu filho, não é apenas, ai, meu filho tem TDAH, ai, como vai ser a nossa vida agora, ai, isso e aquilo. Não. O que vocês precisam entender é que dá para ter uma vida cada vez melhor tendo TDAH? Sim. Dá para se chegar a lugares inimagináveis com o transtorno? Sim. Dá para se fazer o que quer ser feito com o TDAH? Sim. Só que para isso, você pai e mãe, você familiar, você adulto com TDAH, precisa entender que vai precisar dar o suporte necessário para essa criança. E dar o suporte necessário vai muito além de medicá-lo, de levá-lo na psicoterapia e de trazer rotinas para ele. Vai de você que está aí do outro lado, que tem uma criança com TDAH na tua família, vai de você estruturar a própria vida, o próprio estilo de vida, cuidar de você para que você consiga pegar a máscara de oxigênio e colocar no teu filho, colocar na tua filha, colocar na criança, na adolescente que está sendo acompanhado por você. Essa consciência é muito importante. Esse passo de maturidade é muito importante para você, pai e mãe, para você adulto com TDAH, para que, consequentemente, essa criança que está sendo criada por você, ela consiga dar esse salto de maturidade e levar uma vida cada vez mais plena, cada vez melhor, chegando a lugares inimagináveis, apesar do transtorno. Porque eu não sou o meu TDAH, eu não sou o meu transtorno bipolar, eu não sou tudo aquilo que falaram de mim. Eu sou aquilo que eu construo a cada dia, com cada dificuldade, com cada superação, e eu tenho certeza que você está do outro lado, você está esperando exatamente isso. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixe seu comentário e não se esqueça que eu tenho um treinamento que pode ajudar você nessa mudança de estilo de vida, que é o Mini Hábitos e Micropassos. Tá? O link para ele fica aqui embaixo. E ele é um treinamento que vai ajudar de forma assistida, é uma estratégia. Uma estratégia que funciona real para quem tem TDAH, porque eu já tentei tanta coisa por aí, eu já me frustrei com tanta coisa, mas a estratégia dos mini hábitos e micropassos é a estratégia perfeita para quem sofre de transtornos como eu e você, muito provavelmente que está do outro lado, sofre. Clica no link que eu te vejo do outro lado. Até o próximo vídeo, me fala aqui, ó, qual o tema você gostaria de ver aqui no próximo vídeo neste canal. Tchau!